Então, hoje a gente vai continuar aqui no nosso assunto da Torá. A gente começou uma introdução, mas eu acho que é muito interessante a gente, pelo menos uma vez na vida, que seja por curiosidade, entender um pouquinho como funcionou o processo, que a gente tem, na verdade, duas Torot. A gente tem a Torá Shebirtav e a Torá Shebe'al Peh. A gente já começou a explicar um pouquinho na semana passada sobre isso. A Torá Shebirtav seriam os 5 livros de Moshe Rabbeinu. Então, essa é a Torá escrita, que tudo tem que estar contido dentro dessa Torá escrita, mas, em geral, na Torá escrita, tudo está de uma maneira um pouco mais vaga. Às vezes, tem muitas mitzvot que são só mencionadas na Torá, mas não é apresentado absolutamente nenhum detalhe como a gente cumpre essa mitzvah, quando e como que faz. Então, isso foi uma transmissão oral. Isso é a Torá Shebe'al Peh, que Moshe Rabbeinu também, isso não veio da cabeça dos nossos sábios, tudo isso também veio de Hashem no Har Sinai. Quando Hashem entregou a Torá para Moshe Rabbeinu, ele também entregou todos os detalhes. Assim o Rashi explica explicitamente, quando a gente fala na Torá, na Parashá Behar, então fala que Behar Sinai foi entregue a mitzvah de Shemitah. Então o Rashi pergunta, só a mitzvah de Shemitah, do ano sabático, o descanso dos anos das terras, no 7º ano, então é só isso que foi entregue no Har Sinai? O que quer dizer que a Shemitah foi entregue no Har Sinai? Como a mitzvah de Shemitah, que Bezrat Hashem a gente vai ter nesse próximo ano, é um ano de Shemitah, ela tem muitos detalhes, o que pode fazer, o que não pode, proibido plantar, proibido cuidar das plantações, a colheita, você só pode colher o que você vai consumir. Então, tudo isso, todos esses detalhes foram entregues no Har Sinai, apesar que na Torá escrita, na Torá Shebirtav, não tem muitos detalhes, mas tudo já foi entregue no Har Sinai através da Torá Shebe'al Peh. Então, Moshe recebeu de Hashem todos os detalhes e ele passou isso. Assim começa a primeira Mishnah do Pirkei Avot, que Moshe Kibel Torah Misinai, o Masru ala Yoshua, ele transmitiu para o Yoshua, Yoshua las Keinim, o Yoshua transmitiu para os anciãos do povo judeu, os Keinim transmitiram para os Anshei Knesset, para os Neviim, para os profetas, os Neviim para os Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, então os grandes sábios do Sanedrin, que faziam todos os julgamentos do povo judeu, e eles ensinaram 3 coisas, e assim vai começar os ensinamentos do Pirkei Avot. Então, o Pirkei Avot já está deixando claro para a gente que existiu uma transmissão dessa Torá oral, foi sendo passado de geração em geração, e a gente escreveu, assim a gente terminou a aula passada, que desde os dias de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Ad Rabbeinu Akadosh, até o Rabi Yehuda Nassi, foi um dos Tanaim, uma das pessoas da época da Mishnah. A gente já vai explicar exatamente o que é a Mishnah, o que é Gemara. Sheu Rabi Yehuda Nassi, ele era o príncipe do povo judeu. Lo nirtav sefer larabim lilmod bo, não foi escrito, toda essa Torá oral, ela continuava sendo transmitida oralmente, e a verdade é que tinha, inclusive, uma proibição de se escrever um livro contendo a Torá oral. Quer dizer, a pessoa ela pode, para ela mesma, fazer as suas anotações de aula para não esquecer, mas ele não pode escrever um livro que contenha a Torá oral, que lamdu akol be'al peh, porque tudo era estudado be'al peh, era só transmitido de boca em boca, de rabino para talmid, do rabino para o seu aluno, vekol echad haya kotev leatzmo zichron hashmoot sheshama miraboisav. Então, e cada um tinha suas anotações particulares sobre o que ele aprendeu do seu rabino
a gente sabe, tinham grandes yeshivot, como a yeshivá do Rabi Akiva, com 24 mil alunos. Então, estamos falando de uma época de gigantes espirituais que são comparados com anjos. Ve'ayá melamed al pé berabim. E a Torá, ela só podia ser ensinada be'al pé. Ela só podia, essa parte da Torá, com todos os detalhes dos ensinamentos, ela não podia ser escrita em nenhum livro. Mas vai surgir um momento na história, a gente vai ver isso hoje, que na época do Rabi Yehuda Nassi, vamos só entender historicamente o que está acontecendo. Rabi Yehuda Nassi, o Rabi Akiva, esses grandes sábios que a gente conhece da Mishnah, eles viveram na época do exílio romano. Então, eles estavam dominados pelos romanos, eles começaram a sofrer as primeiras sanções, os primeiros decretos de proibição de estudar a Torá. Um grande sábio veio falar, ele viu uma vez o Rabi Akiva dando uma aula de Torá, ele falou, Rabi Akiva, você não tem medo? Os romanos vão pegar a gente, você não tem medo de ensinar a Torá? Então, o que o Rabi Akiva respondeu? Respondeu com um machado, trouxe uma história para ele e falou, olha, teve uma vez uma raposa que ela veio conversar com os peixes. Então, os peixes estavam com muito medo que vão vir pescadores, que vão acabar pescando eles, e eles estavam vivendo muito assustados. Veio a raposa e falou para os peixes, peixes, por que vocês não vêm viver aqui comigo, na terra firme? Aqui vocês vão estar seguros comigo, nenhum pescador vai mexer com vocês. Então, um dos peixes virou para a raposa e falou, raposa, mas você não é a mais sábia de todos os animais? Como que você dá uma ideia tão estúpida dessa para a gente? Se aqui na água, que é o nosso habitat natural, a gente já não está se sentindo seguro, imagina a gente sair do nosso habitat natural, com certeza, aí a gente vai entrar num perigo verdadeiro. Então, assim o Rabi Akiva respondeu, se tem perigo estudando Torá, imagina o que vai acontecer com o povo judeu se a gente parar de estudar a nossa Torá. Então, não tem como a gente parar de estudar a Torá, e justamente o Rabi Akiva, ele acabou sendo morto porque ele foi pego ensinando Torá, e até o último dia de vida ele fez de tudo para transmitir a Torá para as futuras gerações. Então, estamos numa época de dificuldades, de perseguição, de exílio do povo judeu. O povo judeu já tinha ido para a Babilônia, só uma pequena parte do povo judeu voltou para a terra de Israel. Tem um risco muito grande da Torá ela começar a se perder. Então, o Rabi Yehuda Nassi, como um grande líder, ele entendeu, tem um passuco da Torá que fala Et lasot lashem, quando tem um momento que você sente que por Deus você precisa fazer uma modificação, vamos escrever, vamos mexer aqui na Torá e vamos escrever essa Torá oral, senão ela vai se perder. Então, a primeira coisa que foi escrita da Torá oral foi justamente as Mishnayot. Então, para quem nunca viu, só para, pelo menos uma vez na vida, a gente entender, isso é o aspecto de uma folha de Gemara, de Talmud. Então, a gente tem aqui, olha, na parte central, a gente começa com a Mishnah, depois vai vir uma Gemara, e em volta já são os comentaristas. Então, a gente tem o Rashi do lado de dentro da folha e o Tosafot do lado de fora da folha. Isso é uma página de Gemara. Então, toda vez que a gente fala, né, isso está no Tratado de Shabat, na página Lamed Amud Aleph. O que significa isso? É dividido em 60, existem 60 tratados na Torá, no Talmud, e cada tratado ele é dividido em páginas, tem a folha A e a folha B. Então, sempre quando a gente tem uma referência do Talmud, então, olha, está no tratado de Rosh Hashanah, Rav Amud Beit. Então, a gente já sabe o endereço aonde a gente pode procurar. A Mishnah foi a primeira parte da Torá oral que ela foi escrita. Ela ainda é muito compacta, ela é completamente codificada.
Então, ela foi escrita, mas ela ainda manteve um caráter oral. Sem transmissão oral, não tinha como estudar a Mishnah. A gente vai ver que numa segunda fase já estava difícil para as pessoas manterem a Torá só com a Mishnah escrito. Então, veio uma segunda geração chamado Amoraim. Esses Amoraim, eles começaram a escrever a Guemará. O que é a Guemará? A Guemará é a explicação da Mishnah. Então, já é pegar a Mishnah e a Mishnah começa a detalhar um pouquinho mais o que a Mishnah veio ensinar. Mesmo assim, teve uma outra geração que começou a achar difícil, mesmo só com a Mishnah e a Guemará, ainda tem um risco da gente perder. Então, são os Rishonim, como, por exemplo, o Rashi, que é um grande comentarista de todo o Talmud, e os Tosfotim, que principalmente são os netos do Rashi. Eles eram grandes líderes de Yeshivot, e a gente vai ver o tipo de estudo que eles faziam. A gente não consegue entender o nível espiritual de nenhum desses Rabanim aqui, que a gente vai mencionar. A gente não consegue entender. Eles eram anjos comparados com a gente. Não dá para entender quanta Torá eles conseguiam entender e transmitir para as futuras gerações. Isso ajuda um pouco a entender aquela famosa pergunta, Rabino, transmissão oral da Torá sempre me lembra da brincadeira do telefone sem fio. Então, o que é o telefone sem fio? Quando uma pessoa ela está numa fila de gente, ele solta uma frase para a primeira pessoa, do jeito que ela entendeu, ela passa para a segunda e assim vai indo, até que na 10ª pessoa já mudou completamente a frase. Muita gente pergunta, a Torá também pode ter acontecido isso, a gente pode ter perdido grande parte da Torá nessa transmissão oral. Quem falou que a nossa Torá de hoje em dia ela é uma Torá tão completa quanto a Torá de Moshe Rabbeinu? A resposta disso é, primeiro, a brincadeira do telefone sem fio, como o nome já diz, é uma brincadeira, todo mundo quer que chegue uma outra frase no final, todo mundo acha engraçado quando você começa uma frase e chega outra coisa completamente diferente. Tem algumas regras para a brincadeira ficar mais engraçada. Não pode repetir, não pode anotar nada. Então, é feito de uma maneira que não chegue a informação correta até o final. A Torá, ao contrário, ela tem vários mecanismos para garantir que nenhuma informação da Torá ela vai se perder. Primeiro, pela qualidade dos Rabanim, que a gente está falando da transmissão oral, de anjos que sabiam a Torá de cor. A gente vai ver aqui pessoas que cada ensinamento eles repetiam pelo menos 40 vezes até aquilo entrar no coração antes de transmitir isso para outras pessoas. Estamos falando aqui de Rabanim, que eles falam que eles nunca andaram 4 passos, 2 metros na rua, sem estudar a Torá. A gente não consegue entender a realidade que esses grandes sábios eles viviam. Eu acho que eu já contei essa história, mas vale a pena entender. Um dos sábios, de 100 anos atrás, uma vez ele parou numa hospedaria e ele passou a noite. E ele pediu para o dono da hospedaria se podia emprestar para ele um livro de Torá. O dono era Yehudi, e ele falou, você pode me emprestar um livro de Torá? Ele falou, olha, infelizmente, meu filho, ele acabou de ir para Yeshivá, ele levou todos os livros de Torá que eu tinha. 100 anos atrás, ter muitos livros é uma coisa só para pessoas muito ricas. Então, quer dizer, ainda não tem a imprensa, os livros eram escritos manualmente. Então, é muito raro pessoas terem livros. Livros são artigos de luxo. Ele falou, olha, o único livro que eu tenho aqui é um dos comentaristas do Talmud, não era nem o Talmud, então quer dizer, não é Mishnayot, não é a Guemará, não são os Rishonim, não é o Rashi, não é o Tosafot, é um dos comentaristas do Talmud. É o único livro que eu tenho, pode ser? E o Rabino falou, claro, por favor. Ele passou a noite inteira, apesar de estar cansado da viagem,
O dono da hospedaria conta que viu o rabino passar a noite inteira estudando e com gosto, ele estava estudando como se tivesse fogo, como se fosse a primeira vez na vida que ele estava lendo aquele livro. Ele lê o livro com uma voz doce, com um cântico, a noite inteira ele passa estudando o livro. De manhã, ele devolve o livro, ele agradece e ele vai embora. Quando o dono da hospedaria abre o livro, ele vê que tem uma folha dentro do livro. Tinha se perdido uma folha desse livro de comentários da Torá. O rabino ele preencheu a mão, ele escreveu a folha inteira que faltava. Quer dizer, o rabino sabia de cor aquele livro, que é um livro de comentários sobre o Talmud. Ele sabia de cor o livro a ponto de pegar uma folha de papel e escrever aquela folha inteira que estava faltando, palavra por palavra. Então, é desse nível de pessoas. Isso estamos falando alguém de 100 anos atrás. Vamos falar de alguém de 2.200, 2.300 anos atrás. Estamos falando de anjos, pessoas que viviam imersos em santidade, pessoas que estão num nível completamente fora do nosso entendimento lógico. Então, o Rabi Yehuda Hanassi, ele foi o primeiro que vai começar de uma maneira estruturada, ele vai colocar no papel as Mishnayot. Foi a primeira fase de escrever a Torá Shebel Pé. Então, Midvarim shenitchatshu bechol dor vador, bedinim shelo lemadu mipi hashmoah, eila bemidah shlosh esrei midot, esquimo aleichem bezdin agadol. Então, eles começaram, cada um escrevia só as coisas que eles aprendiam, as coisas que eles entendiam através do estudo deles, e esses ensinamentos começaram a ser escritos de maneira pessoal. Então, essas anotações particulares das pessoas, quando elas chegaram nas mãos do Rabi Yehuda Hanassi, como ele começou a ver que a situação está mudando cada vez para pior, a situação espiritual do povo judeu começou a entrar em queda livre por causa da perseguição contra os judeus, por causa da proibição de estudar a Torá. Ele começou a ver que os estudantes de Torá, pelo medo da perseguição, eles estavam diminuindo cada vez mais. Cada vez estão vindo novos sofrimentos, novas torturas, novos decretos dos romanos. O Malchut Romi poshetet baulam umidgaberet, e o Império Romano está se espalhando pelo mundo, está ganhando cada vez mais força. Ve'Israel mitgalgel ve'olchim lekatze artzot leishtabed, e judeus estão sendo mandados para o fim do mundo como escravos. O que Sherain Yanzé, quando o Rabi Yehuda Hanassi ele olhou para aquela situação, olha o papel de um líder verdadeiro. Ele assume a responsabilidade, mesmo que tenha uma proibição de escrever a Torá oral, ele entende a responsabilidade dele como líder, ele vai fazer um decreto permitindo escrever a Torá oral. Israel ayu mebulbalim ve'aita Torá mishtakachat meIsrael. O povo judeu começou a ficar confuso, eles começaram a esquecer a sua Torá. As riber a Mishnayot liot beyad kol echad vechad. Então ele compilou as Mishnayot, quer dizer, começaram a ter livros Shisha Sidrei Mishnah, os 6 grupos de Mishnayot que vão conter todos os ensinamentos, como a gente explicou, ainda de uma maneira codificada, mas vai estar escrito pelo menos para que não se perca nenhuma informação, que deixe lamdu bimcheirá velo istakhu, de maneira que se pudesse estudar de uma maneira muito rápida e a Torá ela não fosse esquecida. Então, olha a agilidade do Rabi Yehuda Hanassi para escrever as Mishnayot.
Veyashav kol yamav, o Beidinó, velimdu a Mishnah berabim. E todos os dias da vida dele, ele e o seu Beidin, eles se sentaram para ensinar a Torá para as multidões. Eles voltaram a querer ter muitos alunos, a querer transmitir a Torá para que ela não se perdesse. Ve'ayu lefanav gdolei chochmei Israel shekiblu mimeno. Então, gigantes do povo judeu receberam Torá diretamente da boca do Rabi Yehuda Hanassi, veimahem alfim urevavot mishear hachamim, e dezenas de milhares de sábios de Torá foram se formando para transmitir a Mishnah para as futuras gerações. Vetalmidav de Rabi Yehuda Hanassi gam ken hibru hiburim, e os alunos do Rabi Yehuda Hanassi também continuaram compilando outras obras para manter a Torá sem perder absolutamente nenhuma informação. Rav Riber Sifra Vesifri Levaero Leodia e Careia Mishnah. Então, um dos rabanim, um dos grandes rabanim da geração, chamado Rav, ele compilou duas obras chamadas Sifra e Sifri, que ela explica os conteúdos principais das Mishnayot. Rabhia Riber Atosefta, o Rabhia, ele escreveu uma outra obra chamada Tosefta, Levaer Inyaneia Mishnah, também para explicar alguns dos assuntos das Mishnayot. Vehen Rabi Yoshua, o Bar Kapore, Hibru Braitot. E também o Rabi Yoshua e o Bar Kapore são dois outros grandes sábios. Eles escreveram uma outra obra chamada Braitot. Então, Braitot são coisas que também têm o mesmo nível de uma Mishnah, mas que não foram compilados. Quando o Rabi Yehuda Hanassi escolheu o que vai entrar nos livros de Mishnah, alguns ensinamentos foram deixados de fora, e isso foi compilado nessa outra obra chamada Braitot, Levaer Divrei Mishnah, também para explicar outros assuntos da Mishnah, Venid Galgela Davarkar, e assim a coisa foi sendo transmitida para as futuras gerações, Achebou Amoraim, até que começaram a surgir os primeiros Amoraim. Então, até aqui, só para a gente ter um pouco mais de conhecimento desses termos, estamos falando da geração dos Tanaim. Os Tanaim são pessoas como o Rabi Akiva, o Rabi Yehuda Hanassi, Hillel, Shammai, todos aqueles que, quando a gente estudou o Pirkei Avot, a gente lê o nome deles, eles são os Tanaim, que escreveram as Mishnayot. Agora está chegando numa outra geração. Então, vamos lembrar que de geração em geração existe uma queda espiritual. Isso desde Adam Arishon, o nível espiritual do povo judeu e da humanidade como um todo vai diminuindo de geração em geração. Então, existe uma regra muito interessante. Para quem já viu alguma vez na vida um estudo de Talmud, o Talmud é repleto de machlokot, de discussões, de brigas. Eu imagino, hoje em dia, se alguém entrar num kollel, numa yeshivá, vai achar que os alunos estão se matando, todo mundo gritando um com o outro, parece ter uma guerra lá dentro, e realmente é uma guerra, mas Baruch Hashem é uma guerra de Torá, é uma guerra para chegar na verdade. Existiam muitas discussões na época entre os sábios, eles estavam lá no Beit Midrash, mas de uma geração para outra não se pode mais discutir. Então, quer dizer, os Tanaim, entre eles podem discutir, mas a próxima geração, a geração dos Amoraim, eles só podem vir explicar a geração anterior, eles não podem mais discutir com a geração anterior. Então, agora chegamos numa nova geração, uma geração num nível mais baixo espiritualmente, que eles são chamados Amoraim, Vehayu lahem machlokot beperushamishnayot. Eles começaram a ter muitas discussões sobre o entendimento das Mishnayot, como explicar as Mishnayot. Isso foi
também um dos sinais da queda das gerações, justamente o aumento das discussões era um sinal que está tendo uma queda das gerações. A Tosefta, a Braitot, a Cherhiber Rabi Yohanan, a Talmud Yerushalmi Be'eretz Israel. Então, um dos nossos grandes sábios da história dos Amoraim, chamado Rabi Yohanan, ele escreveu o Talmud, ele escreveu a Gemara, que vai ser a explicação da Mishnah. Mas o Talmud, a gente vai ter dois Talmud. A gente tem o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi. Qual que é a diferença dos dois Talmud e por que tinha dois? Então, vamos lembrar, de novo, historicamente, o que aconteceu com o povo judeu. A hora que a gente estuda um pouquinho a história, a gente começa a entender um pouquinho melhor como se desenvolveu a transmissão da Torá. Quando o povo judeu foi exilado pelos babilônios, quer dizer, foi o primeiro grande exílio do povo judeu depois do exílio de Mitzrayim, quer dizer, o exílio de Mitzrayim é a formação do povo judeu, mas depois que eles saíram do Egito, eles viveram em Israel por muitos anos, com tranquilidade, com Torá, até que veio os babilônios, destruíram nosso primeiro templo e expulsaram o povo judeu. O povo judeu foi levado, amarrados em correntes, para a Babilônia, e foi lá que aconteceu. Depois que os babilônios foram derrotados, veio o Império Persa junto com o Império dos Medas e dominaram a Babilônia. Nesse período aconteceu toda a história de Purim, enquanto eles ainda estavam no exílio da Babilônia, que agora já virou o exílio persa-meda, e agora vai ser reconstruído o segundo Beit HaMikdash. Então, o segundo templo, depois de 70 anos que eles foram exilados, eles recebem a permissão de voltar para Eretz Israel. Quem deu a permissão? O filho de Ahasverosh com Esther, que era, na verdade, um Yehudi, chamado Dariavesh. Então, Dariavesh II, ele permitiu a volta dos judeus para a terra de Israel e a reconstrução do nosso segundo Beit HaMikdash. Isso foi feito através do Ezra Sofer. O Ezra, ele foi o líder da volta do povo judeu para a terra de Israel. Mas, infelizmente, a grande maioria do povo judeu acabou nunca mais voltando para Eretz Israel. Infelizmente, a grande maioria acabou ficando na Babilônia. A verdade, eles tinham construído centros de Torá gigantescos na Babilônia, o centro de Sura, o centro de Pumbedita, que eram os líderes, eram dois grandes Rabanim, Rav e Shmuel. Então, tinha um grande centro de Torá na Babilônia e uma parte do povo judeu voltou para Eretz Israel. Então, os sábios que viviam na terra de Israel, eles fizeram o Talmud, que é o Talmud Yerushalmi, o Talmud que foi escrito na terra de Israel. E os sábios que continuaram na Babilônia, eles escreveram o Talmud Bavli, o Talmud babilônico. Então, daqui a gente já está entendendo por que os nomes, o Talmud da Babilônia e o Talmud de Eretz Israel. Então, assim começou a ser escrito o nosso Talmud, a nossa Gemara, que a gente tem hoje em dia. Normalmente se estuda, na maioria dos lugares, a gente tem o costume de estudar o Talmud Bavli. Ele é um tipo de estudo um pouco mais profundo, com mais discussões. Ele é considerado uma coisa que deixa a pessoa mais pequena, com a cabeça um pouco mais afiada do que o estudo do Talmud Yerushalmi, mas grandes Talmidei Chachamim, eles já estudaram todo o Talmud Bavli, todo o Talmud Yerushalmi. Para quem acha que isso é só para Rabanim de muito tempo atrás, eu escutei de um dos grandes Rabanim aqui da nossa cidade, aqui em São Paulo, que Baruch Hashem, ele estava estudando com o Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libraha. Ele já tinha terminado todo o Talmud Bavli, e ele perguntou para o Rav Ovadia Yosef se ele podia estudar o Talmud Yerushalmi. Então o Rav Ovadia falou para ele, não, primeiro termina 4 vezes o Talmud Bavli,
e depois você pode estudar o Talmud Yerushalmi. Ele já terminou as 4 vezes, já terminou o Talmud Yerushalmi e já deve ter terminado algumas outras vezes. Baruch Hashem, esse é o nível dos nossos grandes sábios, mesmo na nossa geração. Se hoje em dia a gente tem pessoas tão grandes, vamos tentar imaginar, eu sei que é impossível, mas vamos tentar imaginar quem eram esses homens que a gente está lendo aqui, esses Tanaim, esses Amoraim, pessoas no nível de anjos. Então, ele fala, o Rabi Yochanan fez o Talmud Yerushalmi, Beretz Israel, Ahar Hurban Babait, Bekruv Shalosh Meot Shana. Então, isso foi depois da destruição do Beit HaMikdash, aproximadamente 300 anos depois. Venikra Yerushalmi, por que ele é chamado de Yerushalmi? Bishvil Shehaya Dar Berushalayim, porque o Rabi Yochanan, ele foi um dos que voltou para a terra de Israel e ele morava em Jerusalém. Viaharka Kumo Mea Shana, mais ou menos 100 anos depois, Riber Ravashi Shehaya Bebavel, o Ravashi, que ele era um dos sábios que ficaram na Babilônia, ele fez o Talmud Bavli, mais ou menos 100 anos depois, Venyan Sheneia Talmudim, o Pirush de Divrei Mishnah. E para que serve a Gemara, para que serve o Talmud? Para explicar as palavras da Mishnah. Porque, como a gente explicou, eu sei que na teoria fica difícil, mas se alguém alguma vez já escutou uma Mishnah, a Mishnah ela é extremamente compacta, é quase um código secreto você conseguir entender uma Mishnah, tudo que os Tanaim eles quiseram incluir de ensinamentos lá dentro, por isso que precisou, em futuras gerações, escrever a Gemara para que não se perdesse aquelas informações codificadas com a queda das gerações, iam se perder. Então, de novo, sábios da geração, grandes líderes, eles assumiram a responsabilidade e começaram a escrever mais um passo da Torá oral para que essa Torá oral ela nunca se perdesse. O Berur Amkuta e a explicação do seu significado mais profundo, o Dvarim Shenidhachu Bechol Beidin Beidin Mimot Rabbeinu Akadosh Ad Ribur Gemara, e tudo que foi ensinado, tudo que foi aprendido desde a época do Rabi Uda Nassi, quando ele escreveu a Mishnah, tiveram ainda muitas coisas que os sábios eles aprenderam na Torá, tudo isso foi sendo incluído nesse novo trabalho chamado Gemara, o que aquele está chamando de Talmud. O Mishnei Talmudim, o Mina Tosefta, o Mina Sifra, o Mina Sifri, o Mina Tosafot, o Mikulam Idbaer, a Asur Veamutar. Então, desse material, na Mishnah, da Gemara, da Tosefta, e do Sifra e do Sifri, todos esses livros que a gente mencionou, eles conseguiam explicar, eles conseguiam definir o que é permitido, o que é proibido, a Tameh ve'atahor, o que está puro, o que está impuro, a Riu ve'aptur, o que está obrigado, o que está isento. Quer dizer, eles conseguiam cumprir na prática. Vamos lembrar, nessa época não existem ainda livros de Halachá. A gente vai chegar ainda no momento dos livros de Halachá. Não existe ainda livros de Halachá, eles não precisavam disso. Eles vivendo nessa época, com todo o conhecimento deles, já era suficiente para eles saberem exatamente o que pode, o que não pode, como pode e como não pode. A passul ve'akasher, o que é inválido e o que é válido, como she'idkinu ish mipi ish, como foi transmitido de boca em boca, ad mipi Moshe Rabbeinu, zichrono livracha, Sinai. E todos os ensinamentos que vieram desde Moshe Rabbeinu, mesmo que essa Torá ela está sendo escrita, mas ela continua sendo transmitida de Rav para Talmid,
com todos os detalhes como Moshe Rabbeinu recebeu essa Torá do Har Sinai. גם התבהר מהם הדברים שגזרו חכמים ונביאים שבכל דור ודור לעשות סייג לתורה. Aqui também no Talmud foram sendo acrescentados todos os decretos rabínicos. A gente sabe que a gente tem 613 mitzvot da Torá, mais os sábios de cada geração, os neviim, os profetas de cada geração, eles foram também, com a queda da geração, eles foram sentindo necessidade de fazer siag la Torá, de fazer uma proteção para a Torá, para que as pessoas com a queda da geração não acabassem transgredindo por desconhecimento, por descuido. Eu vou dar um exemplo clássico de um decreto rabínico que a gente vai entender o porquê. Pela Torá está escrito que a gente não pode levachel o leite da mãe com a carne do bezerro. Isso a gente não pode fazer, cozinhar. Está escrito 3 vezes esse mesmo versículo da Torá, de lo levachel, não cozinhar o leite da mãe com a carne do bezerro. Por que está escrito 3 vezes? Porque a Torá está trazendo para a gente 3 proibições de carne com leite. É proibido a gente cozinhar carne com leite, é proibido a gente consumir carne com leite que foram cozidos juntos, e é proibido ter qualquer tipo de proveito de carne com leite que foram cozinhados juntos. O que quer dizer ter proveito? Até mesmo dá para um cachorro comer, isso é chamado ter proveito, é proibido. Não podemos ter nenhum tipo de proveito de carne e leite que foram cozinhados juntos. De que carne que estamos falando aqui? Só carne de animais que são animais domésticos, né? Como, por exemplo, carne de boi, carne de cabra. E o leite também tem que ser o leite desses animais, leite de vaca ou leite de cabra, isso que é proibido. Isso não inclui, por exemplo, carne de frango. Carne de frango não entra na proibição da Torá de misturar carne com leite. Então, os sábios das gerações futuras, eles começaram a ficar preocupados que as pessoas vão acabar confundindo. Qual que é o principal medo deles? Frango, todo mundo chama de carne. Então, se for permitido frango com leite, que pela Torá é permitido frango com leite, mas as pessoas vão acabar confundindo e, no final das contas, eles vão acabar comendo também carne com leite. Alguém vai na casa de um amigo que está comendo frango com leite, ele vai aprender que pode carne com leite, vai acabar comendo. Então, os Rahamim proibiram comer frango com leite. Isso é um exemplo de um decreto rabínico. Outro decreto rabínico, a Torá proíbe comer carne com leite que foram cozinhados juntos. É isso que está escrito na Torá. Então, quer dizer que se eu fritar um bife, eu pegar esse bife e deixar ele esfriar, eu pegar uma fatia de queijo e eu fazer um sanduíche frio de carne com leite, pela Torá não tem proibição. Mas vieram os sábios das futuras gerações, o que eles fizeram? Um decreto que não pode misturar carne com leite nem frio. E não só não pode misturar, tem que fazer agora uma distância. Depois de comer carne, tem que esperar 6 horas para comer leite. Isso são decretos rabínicos, são ensinamentos que eles deixaram para a gente, para que a pessoa nunca tropece na transgressão lo aleno de comer carne com leite. Por quê? Eles entendem que comer carne com leite é que nem comer veneno, da mesma maneira que o veneno físico ele mata o corpo, o veneno espiritual ele mata a nossa neshama, ele vai matando a nossa alma. Então, os nossos sábios estavam muito preocupados que no futuro, o que vai acontecer? A esposa ela prepara um macarrão frio de carne com leite. Ela quer comer frio isso. Então, ela faz, de acordo com a Torá, estava permitido. O que vai acontecer? O marido chega em casa, a esposa já adormeceu e ele está com fome, ele abre a geladeira, tem aquele macarrão, ele não sabe que é carne com leite misturado,
ele vai lá e põe no micro-ondas, liga, ele esquenta e ele começa a comer. Ele não sabe que tem carne com leite, mas agora ele cozinhou a carne com leite, ele está fazendo uma proibição da Torá. Isso é um veneno, isso vai matando a nossa alma, os nossos sábios, da mesma maneira que isso óbvio que ninguém precisa, os sábios não precisam fazer um decreto, olha, não tenham veneno na cozinha, por favor. Por que não tem esse decreto? Porque todo mundo entende, mas infelizmente tem pessoas que não entendem que comer carne com leite, isso é um veneno também, que destrói nossa neshama. Então os sábios se viram obrigados a fazerem certos decretos para evitar, para proteger as futuras gerações de acabar comendo coisas que são venenos espirituais. Então, por isso, foram aumentando, de acordo com a queda das gerações, foi necessário um aumento de decretos rabínicos. Já falamos isso numa aula, mas vale a pena a gente relembrar. Muita gente fala assim, isso é da Torá, eu levo a sério. Isso é rabínico, rabínico não tem problema. A própria Torá falou para a gente, não se desvia do que os sábios vão falar para você, nem para a direita, nem para a esquerda. Significa que, em última instância, toda mitzvah rabínica, ela tem força de uma mitzvah da Torá. A própria Torá deu autoridade para os rabanim, para os sábios de cada geração, para fazerem os decretos que eles acharem que é importante fazer. Então, não existe isso. Isso é da Torá, é sério? Isso é rabínico? Rabínico eu não vou escutar. Rabínico também é da Torá, e tudo isso é para proteger. Tem uma história do Talmud que os nossos sábios eles fizeram um decreto que no Shabat não pode ler a luz de velas. Por que não podia ler a luz de velas? A gente vai entender, porque a gente já viu provavelmente quando a gente assistiu Aladdin, a gente conhece o conceito da lâmpada mágica. Na verdade, o que é essa lâmpada mágica? Eram as velas de antigamente, era a lamparina de antigamente. Ela tem aquele formato com bico e ela tem o corpo dela. Para você encher o corpo dela com azeite, você coloca no bico dela, era colocado um pavio e você acendia a ponta desse pavio e assim as pessoas liam. O que acontecia? Quando a pessoa está lendo e o óleo começa a diminuir lá dentro, então, se você inclinasse a lâmpada, o óleo ele vai molhar mais o pavio e o fogo voltava a subir. Então, qual que é o grande perigo que os sábios estavam preocupados? Se você começar a ler a luz de velas do Shabat, você vai estar tão entretido que quando diminuir o brilho daquela vela, você vai acabar mexendo sem pensar. E a hora que você aumentou o fogo, é considerado como se você acendeu um novo fogo. É uma proibição da Torá. Então, eles fizeram um cerco para que pessoas não fizessem a transgressão de acender um fogo no dia do Shabat. Teve um dos sábios da geração que falou, não, que besteira, isso aí são para pessoas pequenas que não entendem o valor do Shabat. No Shabat ele estava lendo e ele ficou compenetrado e ele acabou encostando na vela, e aí ele entendeu a grandeza dos decretos dos Rahamim. Não estamos acima da sabedoria dos nossos grandes sábios. Pobre daquele que pensa que, mesmo que os sábios ensinaram, quem são eles para saber o que é bom para a minha vida? Eles são pessoas que entendiam como funciona o mundo material, como funciona o mundo espiritual. Eles entendem muito mais do que a gente, por isso que a gente deve escutar. Então, todos esses decretos, todas as leis rabínicas também foram sendo acrescentados no Talmud. Então, o Talmud ele vai vir com todos os cercos que os sábios fizeram para a gente não transgredir. Moshe Shamu Mipi Moshe Rabbeinu, Zichrono Livracha, Befeirush, Shenemar, e o próprio Moshe Rabbeinu, ele deu essa ordem para os sábios de cada geração. Aonde está essa ordem? Na Torá. Ushmartem et mishmarti. Vocês devem guardar os meus mandamentos. O que quer dizer guardar os meus mandamentos? Asum mishmeret le mishmarti.
façam proteções para as minhas mitzvot. Vechen itbaer mehem aminhagot veatakanot vesheitkino ou sheinhagu bechol dor vador. E também no Talmud foi acrescentado todos os costumes, todas as regulamentações que os sábios de cada geração fizeram. Então, muitas coisas, elas não são uma lei, elas são costumes, mas costumes que foram recebendo uma importância muito grande e eles acabam tendo, de certa maneira, o caráter de lei. Por exemplo, Arvit, a reza da noite, originalmente ela era uma reza voluntária, mas o povo judeu recebeu como uma obrigação, então virou uma obrigação. Hoje em dia não é mais voluntário. Hoje em dia virou uma obrigação da gente fazer. Então, todos os costumes, todas as regulamentações que foram feitas, como Sheraú Beidin Shelotuador, tudo que o Beidin, ele entendia, o Beidin de cada geração, Lefi Sheasur Lassur Mehem, e a Torá falou que é proibido a gente se desviar das palavras dos sábios de cada geração. Shenemar, como a gente falou, Lotassur Minadavar Asher Yagidu Lecha Yamin Usmol. Não se desvie do que eles vão falar para você, nem para a direita, nem para a esquerda. Como Rashi explica aqui, mesmo que teu rabino te diga que direita é esquerda, esquerda é direita, escuta ele, porque você que está com a visão errada, você que está indo para o lado errado, segue as palavras dos sábios de cada geração, são pessoas muito mais conectadas com Hashem do que a gente. Vechen mishpatim vedinim muflaim, também todos os julgamentos e todas as leis incríveis, Shelo kiblu mimoshe Rabbeinu zichrono livracha, mesmo coisas que não foram recebidas diretamente de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque, por exemplo, em cada geração vão surgindo novas perguntas. A gente, por exemplo, está numa geração que está surgindo um monte de perguntas sobre tecnologia. Como funcionam as tecnologias no Shabat? Pode usar essa tecnologia ou não pode? Então, tudo isso são perguntas novas que os sábios de cada geração, eles vão ter que responder. Vedanu bahem beidin shelotu ador bemidot she a Torá nidreshet bahem, e cada sábio de cada uma das gerações foi aprendendo os novos assuntos da própria Torá. Não é que eles tiraram da cabeça deles, do coração deles, tudo isso tem que estar contido na Torá. Deus, ele sabe o futuro, ele sabe todas as perguntas futuras que vão surgir, tudo já está, de certa maneira, codificado, escrito dentro da nossa Torá. Eu vou dar um exemplo, né? Carro. Na época de Moshe Rabbeinu, não tem carro. Então, peraí, quem falou que não pode andar de carro no Shabat? Os reformistas andam de carro no Shabat. Quem falou que não pode? Então, qual que é o grande argumento? Ah, ninguém falou que não pode. Na época de Moshe não tinha carro, então pode andar de carro no Shabat. Esse é o argumento de quem, entre aspas, quer permitir que a pessoa ande de carro no Shabat. Por que que os Harevim, por que que aqueles que estão até hoje 100% conectados com a Torá de Moshe, da onde a gente aprendeu que não pode andar de carro no Shabat? Então, óbvio, os sábios da Torá, eles foram atrás do funcionamento do carro. Então, eles têm que entender a tecnologia que está por trás, como funciona o carro. Toda vez que eu piso no acelerador, o que acontece? Está injetando combustível numa câmara e está sendo tem as velas do motor, as velas vão começar a dar faíscas e essa faísca vai causar uma explosão no motor. Opa! Então, quer dizer que quando eu pisei no acelerador, eu estou acendendo uma luz, eu estou acendendo um fogo. É proibido acender fogo no Shabat. Então, é óbvio que é proibido andar de carro no Shabat. Então, a gente vai vendo que não é que os sábios da geração estão inventando uma proibição nova. Olha, o trabalho dos sábios é só atrapalhar a nossa vida, só dificultar a nossa vida. Não, ao contrário. O trabalho dos sábios é salvar a nossa alma de qualquer tipo de transgressão. Então, eles entenderam
Ah, Rabino, mas está cheio de malandragem. Tem elevador de Shabbat. Como que pode ter elevador de Shabbat? Então, de novo, para ter um elevador de Shabbat, tem que entender qual que é o funcionamento do elevador, qual que seria a proibição de você andar de elevador no Shabbat e se existe alguma maneira de fazer isso permitido. Qual que é a maneira de permitir o elevador no Shabbat? Primeiro, não precisa apertar o botão. Isso é um problema. Se você vai apertar o botão, tem a luz, tem o acionamento, você vai estar fazendo com que o elevador ele vai estar funcionando pelo seu comando, e isso vai gerar energia elétrica que tem a ver também com o fogo. Então, quer dizer, tudo isso é proibido, mas uma das leis do elevador de Shabbat, ele abre e fecha a porta, ele para de andar em andar, absolutamente independente de qualquer comando da pessoa. A pessoa não pode apertar nada. O elevador funciona 100% sozinho, sem nenhum comando humano. Então, isso é uma das maneiras, mas óbvio que não é só isso. Tem um monte de tecnologias especiais. Tem em Israel uma instituição que é de ciências, mais ciência ligada com a Allahá. Olha que lindo! No judaísmo não tem nenhuma competição de Torá e ciência, as duas andam de mãos dadas. A gente vai aprendendo as novas questões tecnológicas, a ciência junto com a Torá. Vamos estudar a tecnologia e vamos ver se tem alguma proibição da Torá em relação a essa tecnologia. Então, existem empresas especializadas em elevador de Shabbat. Como fazer esse elevador para que ele esteja 100% dentro da permissão da Allahá, exatamente como Deus transmitiu para Moshe no Monte Sinai. O Pascu Otam Kenim e aqueles anciãos, eles foram fazendo as suas decisões alárricas, as decisões legais. Vegamru sheadin kenu akol ribe Ravashi bagmará mimot Moshe viad yamav. Então, o Ravashi, ele escreveu tudo isso e muitas das leis que foram definidas na época dos Amoraim, estamos falando ainda antes dos Rishonim, antes do Rashi, do Tosafot, do Rambam, do Ramban, o Nachmanides, Maimônides. Isso, Bezrat Hashem, na aula que vem a gente vai chegar na próxima geração. Tudo isso ainda a gente já viu, os sábios da Mishnah e os sábios da Gemara. Então, só mostrar mais uma vez, a gente mostrou no começo da aula, só para mostrar de novo, agora no final da aula. Esse é o formato de uma página de Gemara. Aqui no centro, a parte mais importante, entre aspas, começa sempre com uma Mishnah e depois ele vai virar a Gemara. Então, tem aqui um sinal que mudou de Mishnah. A Mishnah é curtinha e olha só, para uma Mishnah tem várias e várias páginas de Gemara explicando essa Mishnah. Olha só, a Mishnah é isso aqui. A Mishnah é completamente compacta. Ela é muito compacta, é um código secreto praticamente, e vem folhas e folhas de Gemara para explicar. Depois disso, vai vir o Rashi, que é o comentarista, e o Tosafot. Depois, na aula que vem, vamos explicar qual é o grande trabalho do Rashi e dos Tosfotim, aqui dentro do Talmud. Eles são os comentaristas, eles já vão explicar o que a Mishnah e o que a Gemara vem ensinar. Última vez, só para lembrar, os Tanaim da Mishnah, eles podem discutir entre eles. Os Amoraim da Gemara podem discutir entre eles, mas um Amorá, ele não pode discutir com os Tanaim. Os Rishonim, eles podem discutir entre eles, mas eles não podem discutir nem com a Gemara, nem com a Mishnah. Eles só podem explicar o que a Mishnah e o que a Gemara eles quiseram ensinar para a gente. Então, espero que vocês tenham aproveitado, acho que como cultura geral, e é a nossa Torá, que é Hayeno, Veore Reameino, essa é a nossa vida, esse é o prolongamento dos nossos dias. Baruch Hashem é o que a gente tem de mais sagrado. Então, o mínimo é a gente conhecer um pouquinho da nossa Torá oral
e saber a importância, por que o povo judeu continua vivo até hoje, por causa, Baruch Hashem, da nossa Torá, tanto a Torá escrita quanto a nossa Torá oral, que apesar de estar escrita e explicitada, mesmo assim, para quem alguma vez na vida já se aventurou a assistir uma aula de Guemará, continua sendo chinês total. Ainda assim é muito difícil, precisa de um professor, precisa de explicação para a pessoa conseguir, mesmo que está escrito, ainda tem um forte caráter de transmissão oral, e Bezrat Hashem, esse é um dos mecanismos para garantir que a Torá nunca vai se perder. A Torá não é um telefone sem fio, ela é feita vários mecanismos para que a transmissão ela nunca se perca de geração em geração. Shavua Tov.